A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui da SMV Brasil, especial sobre indústrias. Só reforçando e lembrando que a SMV é disponível gratuitamente, então se você quiser compartilhar, enfim, para quem for interessante, hoje a gente vai falar sobre o futuro do trabalho na indústria. Eu estou aqui com um convidado ganhador de prêmio, formado em Harvard, um super especialista para conversar um pouquinho com a gente sobre o assunto, Antônio Linhares. Antônio, seja muito bem-vindo. Opa, obrigado, Samira. Eu que agradeço o convite e espero que seja um papo bem produtivo para todos os ouvintes. A ideia é falar um pouquinho sobre esse futuro, né? Desse mundo que é mais muvuca do que VUCA, né? Que o pessoal fala. Muito bem. Antônio, conta um pouco, antes da gente começar, mas para a gente te conhecer um pouco mais, um pouco da sua experiência, enfim, o que você faz, quais foram suas experiências até aqui? Legal. Sobre Harvard, eu tenho uma formação em liderança por Harvard, mas eu tenho um mestrado aqui no Brasil, pela PUC do Rio, em administração, e sou professor convidado da FGV, do IBMEC. Atualmente eu trabalho na Vale, sou o gestor global de remuneração e performance, e também sou conselheiro da BRH, do Rio de Janeiro, e faço parte do Conselho Global da World at Work, que é a Associação Mundial de Remuneração. Então, eu acho que a gente vai conectando esses pontos e vai fazendo as reflexões, né? E também sou músico nas horas vagas. Né? Olha só, que coisa boa. Agora, Antônio... na época da pandemia, não está dando, né? Mas sim. A gente canta pela noite. Na pandemia, só nas lives, vez ou outra, fazendo uma musiquinha aqui, outra ali. Muito bom, muito bom. Antônio, eu quero começar com uma pergunta, porque o que a gente percebe é o seguinte, já é nítido o impacto das mudanças no modelo de gestão, de pessoas e também a introdução de novas tecnologias já faz alguns anos, né? A gente está vivendo uma crescente digitalização nas organizações e isso é uma realidade, não dá para discutir. Agora, eu quero saber da sua visão, se é uma questão de sobrevivência de fato, esse processo de digitalizar e reformular ou evoluir o modelo de gestão das empresas. Olha, teve uma vez até que eu estava lendo um material da Great Place to Work, eles estavam comentando sobre essa questão que a gente já vive no mundo mais digital, né? As organizações são mais fluidas, muito menos hierárquicas, a gente tem o consumo, todos os consumidores muito tecnológicos, né? Uma sociedade muito conectada. Muitos de nós já caminhamos nessa rota há um bom tempo, né? E a gente, usa as compras online, usa aplicativos, a gente já antes até da pandemia já tinha essa rotina, né? Em muitas empresas de trabalhar, às vezes 1, 2 vezes em casa, dependendo até da onde você trabalha, isso daí já era uma realidade, né? A gente já estava se acostumando a liderar times à distância por algum tempo, né? Agora, a questão é que até março a gente fazia isso com uma determinada frequência, né? E o que aumentou a partir desse momento é essa frequência e intensidade, né? E eu entendo que é um caminho sem volta. A gente acabou acelerando bastante, né? Pós-pandemia. Então, assim, até quem não estava preparado teve que se preparar, né, de uma maneira bastante rápida para essa nova realidade. Para mim, é uma realidade, um caminho sem volta. A digitalização veio para ficar, não apenas nas relações de consumo, como a gente falou, mas em todo tipo de relação humana, né? Impacta muito a gestão de pessoas. Assim, eu entendo que a comunicação e o alinhamento da liderança, né? Saber delegar, confiar, né? Para que você consiga fazer com que o trabalho flua da maneira positiva é muito importante, né? Eu acho que são canais essenciais, né? A comunicação e o alinhamento para que você consiga manter os valores, os propósitos
acesos, coesos, né? Independente de onde você trabalha. Então, assim, relações estáveis, né, não combinam mais com esse mundo imprevisível que a gente está vivendo hoje, instável. Então, acho que esse relacionamento entre empresa e profissional cada vez será mais fluido mesmo, né, mais leve, e muito menos possessivo. Aquelas cadeias de comando e controle não fazem mais sentido, já não faziam, né? E, na realidade, não fazem mesmo, né? A gente vai ter que exercer liderança com base em confiança, sabendo ter, né, habilidade e disciplina para isso, né? Saber delegar, como eu falei, alinhando expectativas. Eu acho que, com tudo isso, você consegue estabelecer objetivos, estabelecer metas e produzir resultado. Eu acho que está muito por aí. Perfeito. Você falou bastante agora sobre liderança. Eu queria puxar um pouco esse tema aqui para você poder explanar um pouco sobre esse assunto que eu achei que é interessante, sobre como muda o perfil da liderança, né? Quais são os... Porque hard skill a gente sabe, está lá no currículo, todo mundo tem que vir já preparado para ocupar a sua função, mas quais são as habilidades comportamentais mesmo, as soft skills que você acredita que esse profissional do futuro deva ter, deve exercer? Uhum. Assim, até um passo antes, a gente tem muito aquela história de que as máquinas vão substituir os humanos. Eu acho que não necessariamente elas substituem, né? Elas vão cumprir postos de trabalho que antes eram automatizados, né? Mecanizados, transacionais, né? Embora elas passem a cumprir essas funções, a gente cada vez mais precisa de pessoas que exerçam seu lado humano, né? As pessoas vão ter que se dedicar cada vez mais a atividades que exijam criatividade, habilidade social. Então, estar preparado para isso é crucial. Então, acho que as habilidades perpassam essa questão mais humana mesmo, né? Que as máquinas não conseguem substituir. O pensamento crítico, né? Curiosidade, né? Aprender a perguntar, ponderar, detectar oportunidades, ameaças, ter imaginação e criatividade. Eu acho que é uma habilidade super importante para você poder solucionar, aproveitar as oportunidades que são apresentadas nas situações, ter a habilidade da conexão com as pessoas, né? Um relacionamento para você favorecer assim a inovação, conseguir boas experiências, né? A gente está no mundo agora das experiências, né? Colaboração, você ter sensibilidade, né? Conseguir gerar empatia, eu acho que é muito importante. E, obviamente, assim, habilidades de conexão com a tecnologia, né? Porque se a gente está falando de um mundo mais digital, né, você tem que ter uma mente aberta para poder abraçar, experimentar essas novas tecnologias, né? Buscar melhorias, né, na cadeia para gerar mais valor para as pessoas, para os colaboradores. Então, assim, e antes de tudo, eu acho que, balizando tudo, resiliência, né? Entendo que resiliência é crucial para você conseguir superar as dificuldades, transitar nesse ambiente de constante mutação, né? Com toda essa incerteza e essa complexidade que a gente está vivendo. Então, acho que essas são as habilidades que eu destacaria. Muito bom. Quando você falou sobre as organizações estão mudando e talvez não tenham tenham menos comando, né? Menos comando controle ali na gestão, eu fiquei curiosa para entender um pouquinho sua visão sobre como que a gente organiza a parte de performance, de acompanhamento mesmo de entregas, porque hoje é tudo muito baseado em entrega, talvez a gente tenha que mudar um pouco o padrão, se basear um pouco mais no resultado que aquele profissional gera. E aí a gente tem todas essas habilidades que envolvem mais habilidades emocionais, eu diria assim, né? Resiliência, empatia. E como que eu faço para controlar ou para analisar a performance de um profissional e continuar envolvendo ele engajando dentro da organização? Esse mundo da performance é um mundo bastante desafiante. A gente vive hoje num turning point, né? As metodologias utilizadas para mensuração de performance estão sendo muito questionadas. Eu acho que é porque
às vezes elas tentam colocar as pessoas em caixas, elas tentam meio que gerar um grau de segurança, né, em termos de determinação, que é mais difícil nesse ambiente que a gente está vivendo. Eu acho que, antes de tudo, é importante repensar as competências, né? Como a gente falou, né? Quais eram as habilidades, as competências necessárias para esse mundo atual. Com base nisso, a gente consegue mensurar performance com maior qualidade. Eu acho que o importante nesse momento é você ter esse envolvimento dos feedbacks, dos check-ins, né? Não ficarem só naqueles momentos formais, né? Você está num processo de transformação e aprendizado contínuo. Então, você tem uma aproximação maior do líder e do liderado. Isso sim vai ajudar ele a ter um desenvolvimento individual maior, né? Então, assim, talvez a gente não ficar tão preso ao momento formal da performance, aquela performance que era mensurada anualmente, que passou a ser até semestral, né? Você, na verdade, criar ambientes para que você dê feedback de uma maneira livre. Sempre que você tem oportunidade, você criar o processo de feedback, o processo de check-in, como algo internalizado dentro da sua cultura, algo natural. Eu acho que com isso, e obviamente, tendo ciência, né, do que são essas competências importantes para o seu negócio, importantes para o mundo atual do trabalho, eu acho que assim você vai conseguir alavancar essa performance, né? As modelagens, elas estão sendo repensadas para esse mundo mais fluido, mas antes das modelagens, essas premissas, né, as competências que são relevantes para esse mundo mais fluido e as formas de você gerar e engajar os colaboradores através desses feedbacks constantes, de uma maneira mais natural, eu acho que isso é crucial. Eu acho que é isso que vai fazer a grande diferença quando a gente pensa em performance atualmente. Perfeito. Do seu ponto de vista, Antônio, quais vão ser as novas perspectivas em relação a trabalho e carreira? E também em relação à própria sociedade, né? A gente se encaixa dentro desse organismo todo. As pessoas tinham uma relação muito diferente, às vezes iam trabalhar até sem tanto interesse naquilo que faziam, mas porque precisavam, e a gente vê esse padrão mudando geração atrás de geração. A gente está falando de um processo de digitalização que, se você não gostar, não tiver essas habilidades emocionais, vai ser muito difícil se inserir. Então, como que você acha que ficam essas novas perspectivas em relação a trabalho e carreira? Eu acho que o futuro do trabalho, no futuro, né, que já é presente, na verdade, esse futuro do trabalho, você tem mais trabalho do que emprego, né? Então, na verdade, para um momento no qual você tem mais trabalho, as relações são mais fluidas, né? Aquela relação formal de empregado, empregador, ela muda para uma relação na qual trabalhos são gerados para que você venha, né, a desempenhar aquilo que você faz bem. Então, para isso, um senso de propósito é crucial. Antigamente, você via aquela questão, o cara fica 40 anos, 40 horas por semana na mesma organização. Depois isso mudou, né? As pessoas começaram a mudar bastante de trabalho, né? A posteriori, as pessoas começaram a mudar de carreira, né? O cara era um administrador, depois ele virou um dono de uma loja de discos, ou então até um artista, alguma coisa totalmente diferente, ele mudava de carreira. Hoje a gente vê as pessoas vivendo carreiras de formas paralelas ao mesmo tempo, né? O que está por trás de tudo isso é o senso de propósito, você saber ligar os pontos. Eu vejo que no futuro você vai ter muito menos relações de emprego e realmente mais essas relações de trabalho. As organizações serão muito mais descentralizadas. Então, quando você vê realidades como a do Waze, né, que tem um número de funcionários muito pequeno, né, e, na verdade, somos nós que acabamos por trabalhar para o Waze, né, indicando onde está tendo acidente, onde está tendo aquilo, você vê que as relações estão ficando invertidas, né? Então, toda essa concepção de emprego, trabalho, ela está ganhando um outro olhar, uma outra... Então, acho assim, terá muito emprego, muito trabalho, mas pouco o emprego formal que a gente percebe hoje. Então, eu acho que está perpassando muito por aí, né? E aí a gente vai estar abrindo também uma porta para várias possibilidades de trabalho, né? Como eu falei anteriormente, quando você começa a ter funções transacionais feitas por máquinas, isso abre um espaço enorme para que novas funções apareçam e que você possa abraçar.
o importante é você estar preparado para isso, né? Esse que eu acho que é o maior desafio, né, dos países de desenvolvimento, principalmente, né, a questão do investimento na educação. Por isso que até alguns falam de renda mínima, até, né, porque você já tem uma massa de desempregados, né, de repente, com a robotização, vários trabalhos transacionais que são abarcados pelas pessoas que não têm tanta escolaridade, né, eles vão ficar ainda mais reduzidos, né, então, por isso que ainda tem toda essa discussão, até que se fala de renda mínima, que você consiga ter um mínimo para que as pessoas consigam, em cima disso, né, criar, se desenvolver, etc. Mas eu acho que, a partir do momento que você esteja preparado para absorver essa nova realidade, novas janelas se abrem para coisas e para funções que agregam muito mais, que são muito mais interessantes do que as funções hoje desenvolvidas, né? Que são funções de máquinas, muitas vezes, tá? É aquilo que eu já falei algumas vezes, né? A máquina só está pegando o emprego que sempre foi dela, né? Ela só não existia antes, né? Para pegar aquele emprego. Não é um emprego humano, um emprego muito transacional, né? É um emprego de robôs, né? Então, vamos deixar os humanos fazerem o que é aberto, né? Para essa humanidade, né? Para os humanos realizarem, né? O grande desafio é a gente estar nesse turning point, né? Que é um momento, assim, de crise e de grandes oportunidades, né? Porque toda crise, né, abre porta para muita oportunidade. Sem dúvida nenhuma. E aí, tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Quando a gente pensa numa carreira hoje, é comum ver um profissional que começou, sei lá, sendo jornalista, aí virou comediante, aí depois virou dono de empresa, aí depois, sei lá, faz palestra, e tudo isso, no final, é uma construção mesmo da trajetória de todas as carreiras que ele teve. Então, talvez carreira no futuro não seja uma profissão, né? É a construção que você faz e aí também todas as habilidades que você vai aprendendo e desenvolvendo ao longo dessa carreira para executar alguma coisa melhor, enfim, que está dentro desse caminho. Uma coisa que você falou que eu fiquei muito curiosa, assim, você falou um pouco que mudam as funções, não é só a gente não vai ter emprego, vai ter trabalho. Quais são essas profissões do futuro? Como que você enxerga essas cadeiras? Quais são elas? Poxa, as profissões do futuro têm vários caminhos de oportunidade. Muito se falar hoje de user experience, né? Que é a experiência do usuário. Eu imagino, né, que o designer, né, dessa experiência do usuário, né, responsável por garantir, né, um site, um aplicativo que atenda às necessidades do usuário, né, com soluções inovadoras que falem a linguagem do cliente. Você vê isso dentro das próprias empresas, né, quando a gente fala de experiência do colaborador, né, você criando, né, espaços em que a jornada do colaborador tem uma relação mais real com o que ele vive no dia a dia, né? Não é uma coisa meio anacrônica, etc., né? Trabalhar essa experiência, eu acho que vai ser uma profissão, e cada vez mais você já encontra pessoas que são, né, especializados nisso, né? Analistas de Big Data, né, que analisam as informações provenientes de vários sistemas da internet, né, e que podem influenciar negócio, né? Que tem tudo a ver aí com data science, eu acho que também é importante. Segurança da informação, quando você está vivendo no mundo digital, eu vejo como um profissional super relevante, né? A gente já vem falando aí sobre segurança da informação, né, há um bom tempo, né? Já tem as leis europeias, já vai ter a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, né, ingressando aí no ano que vem de uma forma super forte. Então, quer dizer, também eu acho forte esses desenvolvedores de dispositivo wearable, né, que você tem, por exemplo, os relógios, né, digitais, as pulseiras digitais, cada vez mais a gente está vendo isso, já estão falando de óculos, né, de realidade aumentada, né, a própria gestão de talentos, eu acho que, obviamente, é algo super importante, se a gente está falando que o humano, né, é o que vai, né? O futuro é dos humanos, né? Não é das máquinas. Então, gerir talentos, né? Essa área de talento humano, né? Ela vai ser supra importante, né? Capturando, né, os pontos fortes,
fracos das pessoas, trabalhando isso, capacitando as pessoas, né? Pensando nessas novas carreiras e atuando nessas carreiras. Profissionais de saúde mental, a gente está vendo que, nesse processo da pandemia, tem pessoas que, lamentavelmente, faleceram pela pandemia em si, pelo Covid, e outras pessoas que faleceram por causa da pandemia, porque se sentiram reclusas, ou então pessoas que surtaram por causa da pandemia. A gente está vendo um acesso nessa questão da saúde mental muito forte, e cada vez mais, no mundo mais fluido, etc., né, os profissionais que trabalham com saúde mental, eles vão ser super relevantes, né? Esse cuidado, né, com as pessoas, né, vai ter que ser muito bem visto. E tem até um profissional que eu estava lendo outro dia, ganhando uma prevalência enorme, que é o tal do, eu acho que eles chamavam de Walker Talker, que é um profissional contratado para passar tempo com clientes idosos. Às vezes através de plataformas online, às vezes presencialmente, para poder escutar, conversar. A gente está cada vez com uma pirâmide etária, né, com profissionais mais idosos, né? E é uma profissão que é até diferente da do cuidador, que também vai ganhar uma prevalência, mas não é só cuidar de medicamentos, né? Você está ali conversando mesmo, né? Ajudando esse idoso na interação, porque às vezes você começa a ver famílias que não têm filhos, ou então pessoas que vivem sozinhas. A gente tem muitas pessoas que vivem sozinhas, às vezes nem tem um relacionamento mais estável, né, e tal, e aí quando elas vão ficando mais idosas, etc., elas querem conversar, e se elas não têm, né, amigos, uma roda de amigos para fazer isso, né, ela precisa de alguém para escutar, para prestar atenção no que elas dizem, para elas poderem interagir, para elas poderem se comunicar, e aí eu estava lendo que está ficando prevalente, né, cada vez mais, esse profissional que eu achei bastante interessante, né, que é o tal do Walker Talker, né, que é diferente de um cuidador, né. Interessante isso. Muito interessante. A gente vê uma variedade, e assim, tem profissões que a gente exerce hoje e que quando a gente estava no colégio a gente nem imaginava que existiria, né? Então é interessante pensar o futuro das profissões é sempre algo muito, muito interessante de imaginar e começar a analisar essas tendências. Antônio, eu queria aproveitar um pouquinho essa sua experiência também na indústria, porque imagino que a nossa audiência tem empresas de diversos tamanhos e em diversos momentos de digitalização, com processos de gestão de pessoas em níveis de maturidade maior ou menor. Então, eu queria pedir para você nos ajudar a construir quase que um caminho, assim, um passo a passo, o que você recomendaria, imagina para uma empresa que ainda não tem um nível de maturidade muito grande de digitalização, para começar a melhorar seus processos de gestão, de avaliação de performance, como que você recomendaria esse processo de mudança? Eu acho que essas empresas têm que, obviamente, aproveitar, né, da diversidade, transformar em oportunidade, né? Já que a gente está vivendo um momento no qual a gente está tendo que mergulhar na digitalização, tentar explorar ao máximo esse momento, né? Se é uma empresa que ainda não está nesse ambiente digital, né, que ainda não estava até antes da pandemia, ela tentar cada vez mais, né, ousar, porque agora é permitido ousar, né? Você está vivendo um instante, um momento no qual você tem que realmente ousar para sobreviver, né? Então, por que não pensar, se não tinha, né, algo, uma forma de venda online, ou então, se não tinha um costume, né, de interações online, com reuniões, ou com até processos de comitês, até quando a gente fala de performance, né, comitês de avaliação de performance online. Existem hoje tantas ferramentas, né, de vários provedores que te ajudam a fazer com que a interação online seja tão produtiva, né? Tem algumas pessoas até dizendo que o grau de produtividade está sendo tão absurdo que elas até estão repensando, né? E você já encontra algumas empresas sobre o retorno para as atividades, né, presenciais. É óbvio que o presencial é crucial e é importante. Eu não zeraria nunca, né, o contato presencial,
porque as ideias surgem, né, desses encontros fortuitos presenciais, mas a produtividade foi tão percebida como e roubada nesse mundo online que a gente está vivendo, que você começar a usar essas ferramentas, né, que são N, né? Você tem ferramentas da Google, de onboard, você tem ferramentas da Microsoft, com Teams, e explorar ao máximo que essas ferramentas podem lhe trazer, já vai ser um primeiro passo para você mergulhar nessa experiência online, digital, de uma maneira natural, frente à conjuntura. E aí, a posteriori, as coisas vão se conectando de uma forma muito mais rápida, né? Empresas que já estavam utilizando só tiveram que apertar um pouquinho o pé no acelerador nessa utilização. E outras que não estavam utilizando, vamos usar, vamos tentar testar, né, uma ferramenta ou outra, vamos ver aquela que faz mais sentido para aquela empresa, para aquela realidade. Eu acho que, talvez, quando a gente vai pensar num cronograma de implantação do digital, saber utilizar desse momento como um campo de grande oportunidade, eu acho que é o grande mote, porque aí você vai conseguir, e as pessoas vão estar abertas até à sua ousadia, né? Hoje a gente, às vezes, está na reunião, entra uma criança correndo e tudo mais, é super natural, isso aí faz parte do contexto que a gente está vivendo. Então, é um momento que permite, né, essa ousadia, esses testes e essas experimentações que só vão agregar valor a posteriori. E depois, assim, eu falei dessa produtividade, né, que está sendo gerada com o digital, é só um cuidado que tem também um lado negativo dessa produtividade que leva aquele lado que a gente estava falando até da saúde mental, né, de trabalhar essa questão com as pessoas. Assim, passando a pandemia, etc., porque tudo, né, na vida passa, a gente saber como melhor equilibrar, né, porque às vezes as pessoas estão perdendo, né, nos seus horários, os seus horários livres, elas estão ficando meio... O brasileiro já confunde muito a casa e a rua, né? Então, numa situação como essa que a gente está vivendo, essa confusão ainda fica maior. Então, a gente saber, né, até nós, como trabalhadores, e não só as empresas, mas também as empresas, né, a saber como é essa relação casa e rua dentro desse universo digital, para a saúde mental de todas as pessoas, né? Inclusive dos empregadores. Com toda certeza, concordo totalmente. É um momento em que todo mundo se fechou e se dedicou muito, mas com certeza esse equilíbrio vai ser necessário. E é muito interessante esse seu ponto também sobre o processo de digitalização, porque abre um pouco a cabeça que você não precisa ser uma grande organização, né? Antes, talvez existisse esse argumento, eu sou uma empresa de pequeno, de médio porte, eu não tenho toda essa estrutura para pensar nesse futuro, ainda está muito distante para nós. E esse momento ele faz com que está todo mundo no mesmo barco, né? Não importa o tamanho da empresa, e você tem essa oportunidade, como você falou, né? Você tem esse mote para fazer o seu processo de digitalização. Excelente. Antônio, eu queria pedir para você contribuir aqui com as suas considerações finais a respeito desse tema, do futuro do trabalho, para a gente partir agora para o nosso encerramento. Legal. Eu acho assim que esse futuro, né, que já é presente, como eu disse, ele abre muita oportunidade de aprendizado e crescimento, ele gera, né, a possibilidade de usar a criatividade, as nossas potencialidades individuais de uma forma única, ele muda muito essa forma de se relacionar e de se comunicar com clientes, com os nossos colegas de trabalho, né, etc. Ele permite, né, que nós consigamos exercer aí mais essa autonomia, né, esse empreendedorismo, o intraempreendedorismo também, né, ele vai surgindo cada vez mais forte, né, quando a gente fala, né, que o que motiva não está na grana, né, a grana te move, mas o que motiva está na autonomia, no propósito, né, no domínio que você tem, é um momento, né, de muita autonomia, né, de muito senso de propósito, gera uma maior possibilidade de experimentar, né, e gera essa possibilidade de você ter esse senso de realização com um trabalho muito forte. Agora, por outro lado, a gente tem que ficar atento àquilo que eu falei, né? Tem a maior dificuldade de estabelecer esses limites entre a vida pessoal e profissional, tem uma maior exposição ao estresse, a gente tem que tomar um cuidado com isso,
tem também uma maior chance de aumentar a competição. A gente vive num mundo de colaboração, a gente tem que lembrar isso o tempo todo, né? Tem muitas metas organizacionais, quando a gente pensa em performance, que estão cada vez mais colaborativas do que individuais, e às vezes um mundo digital, no qual você está tentando, né, se colocar e aparecer, pode gerar uma competição não sadia, a gente tem que tomar cuidado com isso. E pode, né, o trabalhador acabar se dedicando de uma forma que não é sadia para ele, né, mais do que o esperado. Então, a gente tem que saber dosar. Tudo na vida é dosar. Se você aperta a corda do violão demais, ela estoura. Se você afrouxa a corda do violão demais, ele não toca, né? Para ele ter o tom, né, ele tem que estar afinado. A virtude está ali no meio, né? Então, acho que se tem algumas questões que eu colocaria, né, de pontos de oportunidade, de pontos de atenção, seriam muitos por esse lado, né? A gente desenvolver esse equilíbrio mental e emocional para o mundo digital e para esse mundo VUCA, eu acho que é crucial para que a gente fique consiga se adaptar melhor à mudança, a todo esse processo de inovação. E assim, para fechar, né, tem uma frase do John Lennon que eu gosto, que ele fala assim: a vida é aquilo que acontece enquanto você está planejando o futuro. Então, vamos nos lembrar que a gente tem que viver o hoje, né? Muito para frente gera ansiedade, para trás gera depressão, né? Vamos viver o hoje. O hoje e aí, dentro do hoje, a gente está construindo esse futuro, né? Vamos viver a nossa vida, né, de forma intensa. Muito bom, perfeito, Antônio. Excelente, aprendi demais aqui com você hoje. Muito obrigada. Obrigada por contribuir, por colaborar com tanta informação. É sempre muito bom ouvir especialistas como você e falar um pouco sobre o futuro do trabalho. Concordo totalmente com você quando você fala desse caminho do meio, né? A virtude está no meio. É difícil, eu acho que é difícil para todo empreendedor, para todo profissional, enfim, para todos os segmentos. É sempre muito difícil conseguir encontrar esse equilíbrio, mas a gente está em busca dele. É isso aí. A graça da vida está nisso, né? Se fosse fácil, não ia ter graça. Exatamente. Muito bom, excelente papo, muitíssimo obrigada. Eu queria pedir para você compartilhar os seus canais, tem um LinkedIn, algo onde a gente pode te encontrar. Tem o meu LinkedIn, eu acho que vocês podem vincular ele aí, né? Sim. É o canal mais fácil de me encontrar, eu sou super aberto a trocar ideias. Eu acho que a gente trocando, conectando, né, ligando os pontos com as pessoas, é que a gente vai formando as sínteses, né, e vai criando, né? Perfeito. É isso. Já estou lá, já estou te seguindo por lá. Valeu, Samira, obrigadão. Valeu, Antônio, muito obrigado você que assistiu aqui esse episódio, né, esse capítulo do nosso SMV Indústrias. Muitíssimo obrigada pela sua participação e até o próximo vídeo. Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.